E aí, bebeu uma água, respirou um pouco? Então volta aqui comigo para a gente continuar resolvendo questões lá 6 Gran Rios. Simbora! Olha essa questão. A atual proliferação de teorias de planejamento de formas alternativas de organização fornece aos gerentes uma variedade enorme de escolhas. Dentre essas escolhas, destaca-se a recriação radical dos processos organizacional para alcançar grandes ganhos de custos, tempo e prestação de serviços. Denomina-se essa alternativa contemporânea de planejamento organizacional de, gente, acabamos de falar, né, quando a gente fala em mudanças radicais, mudanças drásticas, né, um começar do zero, você já vai pensar, opa, reengenharia, tá bom? Então essa expressão aqui, ó, recriação radical, ó, recriação radical, ela é muito própria da reengenharia. Gabarito, então, a alternativa C de casa. Vamos aí comentar as demais alternativas. A adocracia, né? A adocracia, gente, é um conceito utilizado na administração para fazer uma dicotomia, né? Botar como se fosse um extremo de um modelo mais mecanicista. Né? Então, quando a gente pensa em organizações mecanicistas, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em organizações que têm muitas normas, muitos regulamentos, uma estrutura muito hierarquizada, né? Muitos chefes, né? Isso seria um modelo mais mecanicista. E no outro extremo, nós teríamos mais um modelo flexível, mais orgânico, né? E a adocracia seria esse modelo mais orgânico, em que você tem estruturas mais flexíveis, estruturas temporárias, né? Então, é um conceito muito utilizado para fazer essa espécie de escala, né? Em que eu tenho dois opostos, uma estrutura mais mecanicista e uma estrutura mais flexível, né? Perfeito? Então, a endocracia não tem nada a ver com recriação radical de processos, tá? Bootleg, né? Bootleg sequer é uma expressão utilizada em administração, né? Fazendo uma tradução literal seria contrabando, não tem nada a ver aqui. A banca utilizou realmente uma palavrinha para tentar te confundir, tá? Right size, né? O que seria o right size? É o tamanho certo, né? Aí sim, o right sizing, o que acontece, gente? Teve um momento ali na década de 90, final da década de 90 e início dos anos 2000, em que se popularizou na administração a ideia de você focar as atividades da organização no seu core business, né? Aí ficou a famosa essa expressão de core business, né? Em que a empresa deveria enfatizar aquilo que é essencial na sua atividade, cuidar só daquilo que é essencial, ao mesmo tempo em que terceiriza, né? E aí teve o advento e explosão da terceirização, todas as demais atividades que seriam secundárias, né? E aí dentro desse processo que se tornou bastante popular no início dos anos 2000, né? Se criou alguns termos, né? A expressão comum, duas expressões muito populares nessa época foi o downsizing e outra expressão, right sizing. O que seria o downsizing? Seria você enxugar os seus níveis hierárquicos, tá bom? Então, se você tem ali uma amplitude de controle, ou seja, o número de subordinados para cada chefe de 2, por exemplo, né, o que você faz? Você aumenta a sua amplitude de controle, de modo que você precise de um número menor de chefes, né? E aí você consegue enxugar um pouco a sua linha hierárquica, tá? Então, quando a gente fala em downsizing, normalmente a gente está fazendo o quê? Uma redução do tamanho da empresa, principalmente no nível de níveis hierárquicos. Você vai reduzindo a quantidade de níveis hierárquicos. Isso seria o downsizing, beleza? O right sizing seria você buscar um tamanho ideal para a sua empresa, né? Você fazer essa ponderação sobre aquilo que é core, aquilo que é essencial, que deve ser mantido ali com uma gestão direta, e aquilo que vai ser terceirizado para outras empresas, né? Então esse fenômeno de terceirização ele se tornou bastante popular dentro dessas ideias, né, de você focar as empresas no seu core business e aí transferir para outras empresas especializadas, né, as atividades secundárias, e aí teve esses conceitos de right sizing, de downsizing, beleza? Show de bola? Então isso não tem nada a ver com o que está sendo descrito no enunciado, né? Produção enxuta, né, é a busca por você reduzir o desperdício, né, dentro do seu processo produtivo. Isso tornou bastante popular lá no Japão, né? O Japão
foi uma grande referência mundial no seu processo de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. E aí várias filosofias de gestão da qualidade se tornaram populares no Japão, tá bom? Dentro dessa lógica se tornou também comum utilizar essa expressão de produção enxuta para se referir a um modelo de produção em que você tem poucos estoques, você tem uma redução aí progressiva do desperdício, né? Os materiais ficam pouco tempo parados, né? E já são encaminhados de maneira direta ali para o cliente, né? Então você tem aí uma produção realmente muito enxuta, com pouco estoque e com pouco desperdício. Beleza? Então, conceito aqui do enunciado R engenharia, por isso gabarito C de casa. Vamos em frente. Uma empresa do setor metalúrgico, fornecedora de componentes para a indústria automobilística, decidiu estabelecer um método de gestão de produção Kaizen, visando a tornar a empresa mais eficiente e produtiva. O método Kaizen, ou Kaizen, né, tem como principal objetivo, vamos lá, o que é isso, gente? É você ter essa produção mais enxuta, essa melhoria contínua, reduzir desperdícios, né? Toda essa ideia. Vamos ver. Alternativa A. Estabelecimento de diretrizes estratégicas que viabilizem a produção em massa, possibilitando o ganho de escala. Não é isso, né? É você reduzir desperdícios, é você buscar aí uma produção mais enxuta, tá? Vamos ver a B. Gerenciamento de variações nos processos que causam defeito, definidos com um desvio inaceitável da média. Não, aqui ele está descrevendo, na verdade, uma ferramenta da qualidade que a gente chama de controle, de gráfico de controle, né? Ou carta de controle, em que você controla realmente a variabilidade dos processos e você define um limite superior e um limite inferior. Não tem nada a ver com o Kaizen, né? Então B está errado. Vamos para C. Produção da quantidade demandada a uma qualidade perfeita, sem excesso, de forma rápida, transportando o produto para o lugar certo no tempo desejado, né? Aqui qual isso aqui, gente, não é que esteja completamente errado, mas é porque qualidade perfeita, primeiro, qualidade é como se fosse o conceito de perfeição, né? É sempre algo a ser alcançado, é sempre um objetivo no horizonte, né? Então a gente nunca se torna perfeito, nada é perfeito, assim como nenhum processo tem a qualidade absoluta. A qualidade é algo a ser alcançado, perfeito? Então, por isso que não é correto você falar em qualidade perfeita, tá bom? Todos os processos, por melhores que sejam, né, eles vão ter defeitos, tá bom? Então, falar em qualidade perfeita, isso aqui já é estranho, né? E aí ele continua, sem excesso, de forma rápida, transportando o produto para o lugar certo no tempo desejado. Então fica um pouquinho estranho, forçou um pouquinho a barra, né? Embora isso seja almejado dentro da produção enxuta, dentro do método Kaizen, né? Agora falar em qualidade perfeita parece um pouco de exagero. Vamos botar aqui um mais ou menos, vamos ver se tem uma alternativa melhor. D. Eliminação dos processos desnecessários e dos desperdícios, tanto de tempo quanto de itens de produção, no ambiente de trabalho, visando a melhoria dos processos. É isso, né? É a melhoria contínua, essa é a ideia do método. Então, a alternativa D está mais correta, porque não utiliza essa expressão aqui que é exagerada, porque, de novo, a qualidade ela nunca é perfeita, né? Sempre algo a ser alcançado. Beleza? Vamos ver a E. Garantia de que os processos atendam os padrões estabelecidos dentro de uma variabilidade pré-estabelecida, não, né? Esse aqui é o conceito de qualidade, né? Quando a gente fala em qualidade, no sentido de conformidade, os processos atenderem aos padrões, eles estarem de acordo com aquilo que é esperado, né? Existem várias formas de a gente conceituar a qualidade, né, segundo Garvey, e uma das formas dela é tratar a qualidade no sentido de conformidade, né? É um conceito, quando a gente fala em engenharia de produção, em gestão de processos, é esse conceito que a gente costuma utilizar para a qualidade, né? O que é um processo produtivo com qualidade? É um processo produtivo que gera produtos de acordo com as especificações técnicas, né? Então, o que você espera da produção de uma empresa tipo da Apple, né? Que ela produza os iPhones, né, de acordo com as especificações técnicas, né? Que os produtos deles, ao final do processo produtivo, venham de acordo com o que está na caixa, tenham as funcionalidades, tudo fique funcionando certinho, né?
dentro de variações, de uma variabilidade controlada, né? Então, esse é o conceito de qualidade, né? Então, não tem nada a ver com o método que está sendo descrito no enunciado, por isso, gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Vamos em frente, mais uma questãozinha. A fim de reduzir o tempo de distribuição de seu produto aos seus clientes e de poupar combustível, uma empresa montou o quadro de processos montado abaixo. 1. Estabelecer as rotas de acordo com a rodovia, o número de paradas, impostos de abastecimento, os horários de pico de trânsito, o tipo de caminhão disponível e a correspondente capacidade de carga, separar encomendas feitas pela internet para atendimento prioritário, garantir a fidelidade dos clientes. 2. Colocar em prática o planejamento, treinando os motoristas e auxiliares na condução dos caminhões e na manutenção preventiva. 3. Checar aos clientes se o tempo de entrega está sendo cumprido, calcular o consumo mensal de combustível, coletar dados dos equipamentos dos caminhões quanto à rota, elaborar relatórios de acompanhamento. 4. Investir mais tempo no treinamento de pessoal, dar prioridades aos clientes que manifestaram algum tipo de insatisfação, procurar rotas alternativas e otimizar os tempos de parada para abastecimento e repouso do pessoal. A ferramenta de controle de qualidade utilizada pela empresa é denominado de, vamos ver, alternativa A, ciclo da melhoria contínua, é isso mesmo, né? O famoso ciclo PDCA, o ciclo de Shawhart, né? O ciclo de Demer, tudo expressões para se referir à mesma ferramenta. Ciclo PDCA, ciclo da melhoria contínua, ciclo de Shawhart, ciclo de Demer, né? É essa mesma ferramenta que propõe melhorias incrementais nos processos por meio de 4 etapas. Quais seriam essas 4 etapas? Planejamento, execução, verificação e ação corretiva, né? O P é de planejamento, né? Em inglês plan, o D seria de execução, em inglês do, né? E aí depois a gente tem o C de check, que seria equivalente a uma verificação, um controle, né? E aí o A seria de action, que seria de ação corretiva, de você realizar melhorias a partir daquilo que você aprendeu com a execução. Perfeito? E aí você percebe aqui que o enunciado ele vai seguindo justamente o ciclo PDCA. Você faz um planejamento, depois você executa, né, coloca em prática o planejamento, depois você faz uma verificação, faz o controle e acompanhamento. Se o planejamento está sendo executado da maneira que deveria, se os resultados estão sendo alcançados, e aí depois você aprimora, que seria a etapa de action. Perfeito? Então, gabarito alternativa A não é diagrama de Ishikawa, não é afinidades, gráfico de Pareto, matriz de priorização, nada disso. Ele está se referindo ao ciclo PDCA, né? A diagrama de afinidades, né? Um diagrama utilizado aí para você ver relação entre variáveis. Diagrama de Ishikawa, a gente já falou sobre ele, para identificar a causa raiz. Gráfico de Pareto, diagrama de Pareto é aquela identificação de variáveis críticas, né? Aquela história de poucos mais vitais. Diagrama de priorização é uma ferramenta utilizada também para priorização, tá bom? Então o gabarito da questão é mesmo a alternativa A. Vamos em frente. Existe uma ferramenta de qualidade que demonstra o que acontece com uma variável quando outra é alterada, sendo essa ferramenta uma representação de duas ou mais variáveis que podem ser organizadas em um gráfico, uma em função da outra, né? Aqui, então, toda vez que você está vendo, ó, a ferramenta que a gente utiliza para ver a relação entre duas variáveis ou entre mais variáveis, né? Se existe correlação, se não existe correlação, é chamada de diagrama de dispersão. Tá? Então, diagrama de dispersão é essa ferramenta que vai avaliar o comportamento de uma variável em função da outra. Tá? Então, é isso, o diagrama de dispersão está aqui, gabarito B de bola. Né? Vamos analisar as demais alternativas. Fluxograma você já conhece, aquela ferramenta que vai descrever as etapas de um processo, perfeito? Então, ele ajuda aí a identificar as etapas de um processo. Diagrama de Ishikawa você já conhece, a ferramenta para identificar as causas de um problema. Diagrama de Pareto, você já está especialista em diagrama de Pareto. É aquela ferramenta que ajuda na identificação de prioridades, né? De você identificar os poucos mais vitais. Lembra dessa expressão, poucos mais vitais? Segue aí o princípio de Pareto, a regra 80-20. Controle estatístico do processo, né? É um conjunto de ferramentas que vai ajudar, por meio da estatística, você a controlar a variabilidade
de um processo de produção, perfeito? A principal ferramenta utilizada para controle estatístico do processo é a carta de controle, que é aquela ferramenta que trabalha com limite superior, limite inferior, e aí, dentre esses limites, você trabalha com a média, né, aceitável de variabilidade. E aí, toda vez que extrapola os limites, seja superior ou inferior, você tem uma sinalização para o administrador avaliar o que está acontecendo, porque foi excedida a variabilidade aceitável. Perfeito? Então aqui ele está se referindo a diagrama de dispersão gabarito B de bola. Vamos em frente. Uma ferramenta da qualidade utilizada para coletar dados com base em observações amostrais com o objetivo de determinar um modelo, facilitar a coleta e análise de dados. Então, qual é a ferramenta que a gente utiliza muito, principalmente a auditoria, né? Eu trabalho com auditoria governamental, e a gente utiliza para tudo, basicamente. Para fazer quase todos os testes de auditoria, tem algum modelo de checklist, né? Até para você não esquecer algum ponto do que tem que ser avaliado, né, no seu teste de auditoria. Então, o que é isso que ele está falando? É o checklist, é a folha de verificação, né, muito utilizado para você fazer análise, por exemplo. Vai fazer análise de um processo de contratação. O processo de contratação tem vários requisitos, né? Tem que ter estudo preliminar, tem que ter cotação de preço. A cotação de preço tem alguns requisitos que devem ser observados. E aí, para você ver se está seguindo aquilo que está na norma, no regulamento, você monta um checklist, uma folha de verificação, né? Então, você pega o processo e vai vendo se ele atende os requisitos legais, né? Dentro desse exemplo, num processo de produção, você vai fazer isso, né? Vai fazer testes, né? Você vai pegar um iPhone, por exemplo, e vai ver, tá ligando? Beleza. O botão tá posicionado corretamente, né? Tá acendendo o display, não tá acendendo, tá ligando, ele tá identificando o Wi-Fi, não tá identificando. Então é o controle de qualidade, né, para ir orientando essa análise, essa inspeção aí do produto. Você monta essa folha de verificação, também chamada de checklist, né? Então aqui ele está se referindo a isso, ao checklist. Não é o fluxograma, você já sabe, fluxograma é para a identificação das sequências das etapas de um processo. Não é o histograma. O histograma, lembra dele? É um gráfico de barras muito utilizado para demonstrar a distribuição de frequências de variáveis, né? Gráfico de dispersão você já conhece, aquela ferramenta que nos ajuda a identificar a existência ou não de correlações entre variáveis. E o diagrama de controle, você já sabe, diagrama de controle ou carta de controle é aquela ferramenta de gestão que ajuda no controle da variabilidade de um processo. Perfeito? Então, gabarito da questão, a alternativa é... E assim, meu amigo, chegamos ao final de mais uma aula. Resolvemos aí uma bateria de questões sobre ferramenta de gestão. Espero que você tenha gostado, né? Tenha aprendido, tenha revisado um pouquinho comigo. Para mim é sempre um grande prazer, uma grande honra fazer parte da sua jornada até a aprovação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!